E aí, suave? É nóis na fita! Sejam bem-vindos a mais um Arkham Comics, vídeo de resenha barra análise pra vocês. Hoje trazendo uma publicação que já saiu há um bom tempo, e bota bom tempo nisso, mas só agora que eu tô podendo trazer esse vídeo aqui, antes tarde do que nunca, como eu sempre falo. E hoje vamos falar aqui de Batwoman Volume 3, publicação da editora Panini, encadernado de capa cartão, lombada quadrada, papel LWC, este com 140 páginas ao preço de R$ 22,90, reunindo aí as edições de Batwoman 12 a 18. Roteiros aí, continuamos aí com a Marguerite Bennett e a arte é do Fernando Blanco. Bom, esse aqui é o último volume encerrando essa fase da personagem no Renascimento, pelo menos por enquanto. E eu já aviso que essa minha resenha, nesse vídeo de análise, ele vai ter alguns pequenos spoilers, porque eu acho que eles se fazem necessários, porque do contrário, a resenha ela ficaria um tanto vazia, bem vaga. Aqui neste volume finalmente temos o desfecho da missão da Batwoman dada pelo Batman lá no primeiro volume, a missão que fez ela lidar com várias coisas do passado, o ano perdido, lembranças de tragédia de família, enfim. Então bora lá falar um pouco aqui, começando pelo arco principal que se chama A Queda da Casa de Kane, que dá continuidade ao que foi mostrado no volume anterior. A Batwoman ela recebeu uma mensagem da sua ex, a Safia, de que se ela quisesse resgatar a sua irmã, ela deveria voltar para casa. E é aí que a Kate descobre que a sua irmã Elizabeth ela desapareceu da clínica psiquiátrica onde ela vivia. E nessa busca pela sua irmã, finalmente algumas peças vão se encaixando. É revelado quem está por trás dessa organização, os muitos braços da morte. E a Kate vai ter que lidar com a sua irmã desequilibrada que voltou a ser a Alice, ou Alice aí para quem preferir. Para quem não conhece a personagem, só um resuminho rápido, a Alice é a irmã da Kate, a Elizabeth Kane, que tinha sido dada como morta quando as duas irmãs e a mãe foram sequestradas há muito tempo atrás por terroristas. Mas na verdade ela foi levada e doutrinada no segmento maluco da religião do crime da Intergang, e ela meio que encarnou uma versão psicótica da Alice do País das Maravilhas. Alguns alegam que o trauma da qual ela foi exposta meio que a tornou insana, com um transtorno de personalidade tal qual o Duas Caras, e outros alegam que ela é vítima de uma manifestação sobrenatural causada por essa religião do crime. Nunca ficou bem definido o que realmente aconteceu com ela, mas o que acontece é que quando ela está fora de si, ela se torna completamente desequilibrada, perigosa, e por saber que a sua irmã é a Batwoman e pelas coisas que ela passou, ela sempre acusa a irmã de tê-la abandonado e amar a mais o símbolo do morcego do que a ela. Então, sabendo disso, dá para vocês imaginarem que além da Kate ter que deter os planos da organização, ela vai ter que lidar com a irmã biruta e com conflitos internos. A situação fica tão cabulosa aqui que até o Batman aparece e algo bem tenso acontece com o morcego aqui. A edição conta com um outro arco curto, esse aqui ele se chama O Tempo de uma Vida, que basicamente traz reflexões para a personagem, enquanto ela lida ali com a sua vida cotidiana, inclusive reencontrando a sua ex, a detetive René Montoya, que é muito bem utilizada nesse arco. É um arco curtinho, colocando um ótimo desfecho aí nessa fase. Agora, só para sanar a curiosidade de alguns aqui, essa é uma parte com um grande spoiler sobre o que acontece com o Batman nessa edição. Eu acho interessante mencionar. Então, para quem não quiser ouvir, vai estar tempo na tela, como sempre, para quem quiser avançar no vídeo para a parte de análise. E bom, como eu mencionei, a Alice tá surtadaça das ideias aqui, e ela pretende infectar Gotham com uma praga mortal que é transmitida por morcegos. Ela faz isso como um ato de ironia para perverter e destruir o símbolo que ela julga que a irmã coloca acima da própria família.
E a coisa fica tão feia que o Batman aparece para intervir. E ele já disse que se a Batwoman não sabe lidar com a situação, então ele que vai cuidar da parada. E ele diz que o lugar da Alice é no asilo Arkham, que vai levar a garota pra lá. Nessa hora, a Kate diz pra ele não fazer isso, porque no Arkham ou a irmã dela vai morrer, ou ela vai ser brutalizada e ficar pior, o que não deixa de ser verdade, porque, francamente, convenhamos, né? Qual paciente até hoje saiu curado de lá do asilo Arkham? Não tem nenhum. Só que o Batman, ele não quer ouvir, ele pega e dá um chega pra lá na Batwoman. E a Kate, então, ela se vê obrigada a escolher entre o símbolo, o morcego, ou a própria irmã. E como ela sempre ressalta, ela coloca o amor que ela tem pela irmã acima de tudo. E aí ela resolve fugir com a Alice, e nisso ela conduz uma fuga através ali das empresas Kane, onde ela faz uma observação que ela conhece uma fraqueza do Batman, uma que ninguém percebeu, e ela gravou isso, e que jamais ela vai se perdoar pelo que ela vai fazer, mas ela julga necessário. É então que ela ativa os alto-falantes da empresa e reproduz o som do tiro da mesma arma que matou os pais do Bruce. Nessa hora o morcego ele fica meio desnorteado e a Batwoman aproveita para derrubá-lo. E ela fica ali pensando que o que ela fez ali acabou de desgraçar o nome da família dela, apesar de ela dizer meio que foda-se porque ela ganhou. E nesse momento ela tenta apelar pro Bruce, dizendo que a mãe dele era uma Kane bem antes de se tornar uma Wayne, e como a morte dela acabou abalando o pai, que tempos depois tiveram ali tanto o pai dela como ela mesmo lidar com a morte da mãe. Então ela apela pro sangue, dizendo que a Elizabeth ela é parente da Martha e também parente do Bruce, tanto quanto ela. E ela também diz que colocou o símbolo do Batman acima da própria família, mas que a Beth também era da família dele, e pede para que o Batman não cometa os mesmos erros que ela cometeu, e que a deixe cuidar da própria irmã. O Batman então deixa as duas em paz, mas antes de ir embora ele diz que com essa eram duas faltas. O cara de barro foi a primeira. Para quem não viu ou não se lembra, a Batwoman ela matou o cara de barro que estava descontrolado lá em Detective Comics número 20 da Panini. Então com essa eram duas faltas, ele diz que na terceira ela não será Batwoman nunca mais. Fica bem claro aqui como a relação entre eles fica mais estremecida. Mas no final ela resolve cuidar da irmã e lhe pede perdão por não ter sido mais atenciosa. Por fim, o que eu posso dizer desse último volume é que ele encerra bem essa curta fase da Batwoman. A Marguerite ela ofereceu histórias bem feitas, engajadas na proposta de apresentar a personagem tanto para leitores novos e antigos. E mais uma vez eu ressalto que eu falei em vídeos de resenha dos volumes anteriores, é que ela também se propôs a evidenciar o quão diferente a Batwoman é do Batman. Nas suas atitudes, na maneira de pensar, de agir, apesar de procurar honrar um símbolo, fica bem evidente como é uma personagem interessante que funciona muito bem sozinha e não é uma personagem genérica que tá só com o símbolo do morcego estampado ali no peito, no uniforme. E a roteirista ao longo dessa fase também, ela soube unir muito bem a ação com dramas e conflitos internos da personagem, propondo ali também evoluções, reflexões e reviravoltas interessantes, que no final da fase você percebe que a personagem partiu de um ponto a outro, numa jornada que a fez encarar, além de desafios, o próprio passado, seus medos, a forma da qual ela lidava com eles, e no final resolver tudo, seja da pior ou da melhor forma possível. Isso aqui eu não vou spoiler, basta aí para quem tiver vontade de ler e conferir. Tivemos aqui ao longo dessa fase personagens interessantes criadas pela autora, como a Tahani e a Seifia, que agregaram na construção de tudo aqui, assim como o resgate da personagem Alice, que já é das antigas aí,
a própria Renée Montoya e a inclusão da Julia Pennyworth, né, a filha do Alfred, que não só serve como um suporte aqui, tal como o pai com o Batman e até uma oráculo da vida, como também ela serve como uma amiga para Batwoman. É um núcleo bem interessante que foi inserido pela escritora nessa fase da personagem. Então, é uma fase em que eu recomendo aos fãs da Batwoman e até aos leitores novos que tenham interesse de conhecê-la, seja por causa da atual série aí que tem da Batwoman, ou por mera curiosidade. E para esse volume aqui, eu dou uma nota 8,5, mas para essa fase renascimento da personagem, eu dou uma nota 9. Então fica aí o vídeo de resenha e análise da fase Batwoman Renascimento. Excelente fase da personagem, vale a pena você ter na sua coleção, se é fã da mesma também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Como sempre, ritual padrão, se você puder, não é obrigado, deixa seu like. Se você é novo, seja bem-vindo ao Manicômio, se inscreve aí e marque o sininho das notificações. Acompanhou, leu essa fase da Batwoman, ou não leu, mas tem curiosidade de conhecer um pouco mais da personagem, tá gostando da série dela também, que pelo menos o que eu vi, ainda não assisti, tô curioso pra assistir, mas pelo menos ao conversar com a minha irmã que assistiu, disse que tá bem fiel às HQs. Deixa aí nos comentários que a gente troca aquelas ideias bacanas. Até o próximo vídeo, um forte abraço e valeu!